Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Amém? Amém? Amém. Todos bem para a glória de Cristo? Amém? A igreja está um pouco cansada. Vou saudar mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória, isso. Estamos de pé, irmãos. Estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor, aonde o Senhor, Ele tem sustentado a cada um de nós. E por isso nós estamos aqui. Olha que maravilha que o Senhor fez. Esse calor durante o dia inteiro, quando chega agora, Ele vai dar uma chuva maravilhosa aqui, fresquinho. É o Senhor que tem cuidado de cada um de nós, a cada dia, a cada instante. É por Ele que nós estamos aqui. Então vamos falar desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando, o pastor perguntou: Jorge, pode trazer uma mensagem? Eu falei: amém, meu pastor. Porque a gente está na casa do Senhor para servir o Senhor. Não é verdade, meu amado? Qual é o seu nome, para? Adriano. A gente está na casa do Senhor, Adriano, para servir a Ele. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Quando o obreiro Fernando abriu no Salmo, deixa eu abrir que vale a pena. Salmo de número 90 que ele leu. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa abrir não, só estou falando, comentando. O subtítulo fala da fraqueza do homem e da providência de Deus, do cuidado do Senhor para com cada um de nós, o zelo que Ele tem pela minha vida, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. O Márcio, quando na ministração aqui ele falou, aonde o Senhor fala Jerusalém, Jerusalém, aonde o Senhor o desejo dele é como a galinha junta os seus pintinhos. É isso que o Senhor também Ele quer fazer na nossa vida também. É isso que Ele quer fazer, estar junto ao lado dele, debaixo das suas asas, debaixo da proteção do nosso Deus. É isso que o Senhor quer fazer. Isso mostra a bondade do Senhor, o amor do Senhor para com toda a humanidade. Mas como tem estado a humanidade nesses tempos de hoje? Como tem sido a minha entrega para com o Senhor e a sua entrega para com esse Deus que tem cuidado, Ele que tem zelo por cada um de nós? O que nós temos feito? O que nós temos feito mediante a esse amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu convido a igreja a abrir o Evangelho segundo escreveu Lucas. Serei breve, amém, pastor? Passo para você, nosso pastor Benjamin, pastor Elvis. Pai do Senhor, meu amado, a irmã Raira, Pai do Senhor, glória a Deus. Mais um pouquinho, né, pastor? Glória a Deus. Louvado seja. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Lucas 15, 14, a partir do versículo de número 15. Onde o texto vai iniciar dizendo assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te
que me achas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse, o Senhor, Ele saúda os irmãos também que estão conectados através do canal do YouTube, talvez no canal Virado na Consciência, né, pastor? Aqueles que vão estar assistindo essa mensagem. Como eu disse, o Senhor, Ele sempre tem cuidado de cada um de nós. Ele tem zelo, como eu já falei, por cada um de nós. E a todo instante, Ele se apresenta diante de cada um de nós, convidando a cada um de nós a estar, a fazer parte do reino dos céus, de estar na presença do Senhor. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado. Ele diz: clame a mim. A todo instante o Senhor quer que a humanidade, cada um de nós, a gente venha se achegar a Ele. Por isso que a palavra fala: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A todo instante Ele convida, Ele chama. Porque a palavra diz que a intenção do Senhor é que todos se salvem. Servimos a um Deus, sim, mas um Deus que não faz acepção de pessoas. Adriano, não é Adriano? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe: eu quero só esse povo do lado de cá, esse daqui não, esse aqui para mim não, eu não quero. Não. O nosso Deus, o Deus pelo qual nós servimos, o desejo dele é que todos se salvem. É que todos venham estar na presença dele. Porque assim nós fomos criados, à imagem e semelhança do nosso Deus. Assim o Senhor nos fez, aonde Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E como tem estado nesses tempos de hoje dia 11 de janeiro de 2024, como tem estado a humanidade mediante a esse desejo do Senhor. Porque para isso Ele morreu naquela cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Através daquele sacrifício foi aberta uma porta de salvação, para que nós pudéssemos entrar por ela e fazer parte dessa ceia, desse banquete que o Senhor, Ele tem preparado para cada um de nós. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Por isso o texto começa dizendo: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. O Senhor já preparou todas essas coisas. Se nós formos a olhar no Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 14, olha o que ele vai dizer para mim e para você. Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor disse que Ele iria preparar lugar
para cada um de nós. Por isso que agora o texto diz que tudo já está preparado. Já está pronto, irmão. A morada celestial pelo qual nós temos lutado para poder estar, o Senhor já disse que Ele foi sim para o Pai, e Ele iria preparar em aquele lugar, e já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Cabe a cada um de nós agora, a mim, a você, a gente tomar posse dessa promessa que o Senhor deixou para cada um de nós, de que havia uma morada e que nós estaríamos nessa morada. Mas sabemos que a palavra mesmo diz que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E aquele que não se esforçar, ele não vai fazer parte desse reino. É necessário eu e você, a gente está permanecer em oração, em jejuns, buscando a cada dia o Senhor, buscando na palavra do Senhor, a cada dia. Porque a cada dia Satanás ele vai levantar situações para tirar a minha vida e a sua vida da presença do Senhor. Porque ele sabe que aquele lugar já está preparado, e pior, ele sabe que para ele não tem mais salvação. Que o martelo já foi batido para ele, não tem mais salvação. Mas para nós ainda há salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor? Para nós ainda há um caminho. Para nós ainda a porta ela está aberta, mas cabe a cada um de nós. Sabemos que essa porta ela é estreita, ela é apertada. E não é de qualquer maneira que a gente vai passar por aquelas portas. Não é de qualquer maneira. E se nós olharmos o que aconteceu lá atrás, o Senhor falando com esses homens, isso tudo mostra como que tem estado o povo nesses dias de hoje. Onde o texto vai continuar dizendo, louvado seja o nome do Senhor, tudo já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. A gente tem visto nesses últimos tempos de hoje, muitas desculpas, pastor, para poder estar dentro da casa do Senhor. As pessoas muitas das vezes esquivando daquilo que o Senhor tem chamado, tem preparado. As pessoas vão deixando aquilo de lado, porque ainda há coisas lá fora que ainda tem tomado conta do coração, a ponto da pessoa não abrir os olhos e ver a presença do Senhor. Por isso, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E disse o outro: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Muitas das vezes, a gente tem buscado muitas coisas lá de fora, querendo conquistar muitas coisas ainda lá fora. Aí você vai me dizer: mas João está dizendo que eu não posso? Nem você pode. É lícito você conquistar sim. Mas o problema todo é quando essas conquistas, quando aquilo que a gente começa a buscar lá fora, elas vão tomando o lugar do Senhor dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Por isso essas desculpas, essas desviadas para poder sair da presença do Senhor. Lembra que quando nós vamos, às vezes queremos trazer um parente para a casa do Senhor, a gente vai convida, ele vai dar uma desculpa, diz que não pode vir e não vem. Chama um vizinho, acontece muitas das vezes a mesma coisa. Mas a gente até entende, eles são ímpios, são parentes, são vizinhos, são amigos, que ainda não experimentaram a palavra do Senhor, a bondade do Senhor em suas vidas, ainda não experimentaram qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as suas vidas. São ímpios, não conhecem. Uma coisa são eles, outra coisa são pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que dizem estar servindo ao Senhor, mas começa a dar essas desculpas para não fazer, muitas das vezes, a vontade do Senhor. Porque já experimentamos da
da vontade do Senhor em nossas vidas. Nós já vivemos experiências para com o nosso Deus. E muitas das vezes essas desculpas, se a gente não atentar, a gente também começa a agir da mesma maneira. A gente começa a tudo colocar empecilho para não poder estar na casa do Senhor. Muitas das vezes as pessoas estão somente, elas têm vindo no culto no domingo, numa quinta-feira, mas aquilo ali já basta. A pessoa tão somente entra na casa do Senhor, senta, ouve a mensagem, mas só ouve. A mensagem muitas das vezes entra no ouvido e sai pelo outro, mas ela não fica guardada dentro do coração. Por isso a gente vê as lutas das pessoas lá fora buscando, porque as coisas do coração ainda estão nas coisas lá fora do mundo, e não na presença do Senhor. E não na presença do Senhor. A palavra fala que se já estáis com Cristo, buscai as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. É isso que é devido a cada um de nós, nesses tempos de hoje. Porque sabemos que perto está o Senhor da sua volta. Está mais perto de quando nós encontramos lá atrás. E se nós não atentarmos para esse tempo de hoje pelo qual nós vivemos, essas pequenas coisas dentro de cada um de nós, elas vão nos minando a ponto de tirar de nós o desejo de estar, de fazer a vontade do nosso Deus. E assim começaram a dar desculpas também, de não posso, não tenho tempo. Se a gente não atentar no nosso coração, começar a rever verdadeiramente aquilo pelo qual nós temos vivido diante do nosso Deus, diante desse Deus que tem os olhos como chama de fogo, que Ele conhece, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe a intenção pelo qual eu e você, nós entramos por aquelas portas ali, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, e Ele conhece a nossa vida. Não tem como a gente se esconder do nosso Deus. A gente pode sim dar desculpa para o pastor, a gente pode dar desculpa para os obreiros, para os diáconos, para aquele que está à frente numa situação dentro da casa do Senhor, mas o nosso Deus, Ele está vendo, Ele está contemplando a nossa vida. E de que maneira nós temos estado nesses dias de hoje? De que maneira você tem deixado a sua casa, você tem saído da sua casa para estar na casa do Senhor? Qual tem sido a motivação que faz com que você tenha saído da sua casa para poder estar aqui na casa do Senhor? É para adorar ao Senhor verdadeiramente? É para buscar ao Senhor, entregar, ser grato a Ele pelo dia, por todo o dia que nós passamos, por Ele ter livrado, ter sustentado? Ou tão somente para dizer que viemos mais um culto? Porque se a gente não observar essas coisas, vai ser tão somente para isso, para dizer que estamos em mais um culto na casa do Senhor, que nós participamos de mais um culto, quando não é isso que o Senhor quer de nenhum de nós. Não é isso o desejo do Senhor para cada um de nós. Ele quer muito mais de cada um de nós. Ele preparou sim aquela morada para cada um de nós, para nós. Ele preparou, foi lá e preparou, deixou pronta, para que nós pudéssemos fazer parte desse banquete. Mas é necessário santificação em nós. É necessário nós abrirmos mão das coisas lá de fora do mundo, para poder viver verdadeiramente na presença do Senhor, na casa do Senhor, sem desculpas, sem máscaras, mas com sinceridade, com verdade, diante do nosso Deus. Porque senão nós vamos viver dessa maneira, dizendo: e outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. Senão a gente vai continuar, entrar esse ano agora de 2024 também, dando desculpas. E assim a gente vai passando anos e anos, e pior, dentro da casa do Senhor, dizendo-se estar firme na presença do Senhor, mas é necessário muito mais de nós, para que a gente possa servir a esse Deus, porque Ele quer contar com cada um de nós. O Senhor, Ele quer contar com a minha vida, com a sua vida,
Porque Ele sabe que lá fora tem vidas precisando ouvir essa palavra, pessoas que ainda não experimentaram de Cristo, de Jesus. Por isso Ele quer contar com cada um de nós. Mas se nós estivermos dessa maneira, sempre nos esquivando, sempre saindo da presença do Senhor, como que o Senhor vai poder contar com a minha vida e com a sua vida? Então é necessário a gente rever os nossos conceitos. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Como que nós podemos trazer essas pessoas para dentro da casa do Senhor, se a gente não estiver firmado na palavra do Senhor? Pobres, aleijados, os mancos e os cegos. Quando fala aleijado, quando fala manco, quando fala cego, não é aquela pessoa que está lá com muleta na rua andando, não. São pessoas que ainda que estão bem fisicamente olhando, nossos olhos carnais, andando bem com as suas pernas, mas elas não têm forças para poder estar dentro da casa do Senhor. Elas não conseguem abrir mão das coisas lá de fora para poder estar na casa do Senhor. Por isso que o Senhor envia, manda o seu servo ir buscar. E quem é servo do Senhor, o dever dele é isso, é ir buscar essas pessoas. Pessoas que estão mancas, não conseguindo andar, encaminhar para a casa do Senhor. Pessoas que ainda que estão com seus olhos enxergando, vendo, mas estão cegas. Elas não conseguem enxergar a maravilha que é a palavra do Senhor. Elas estão com seus olhos tapados, com a cegueira espiritual. E para isso é necessário a nossa vida. Para isso é necessário cada um de nós estar firme na presença do Senhor, para buscar a essas pessoas que estão lá fora, cegas, aleijadas, mancas, precisando ouvir da palavra do Senhor, precisando ouvir dessa palavra que cura, dessa palavra que salva e que liberta. Se nós não tivermos firme na presença do Senhor, não tem como ser um instrumento na mão dele. Não tem como a gente ser um instrumento na mão do Senhor. Por isso é necessário a gente a cada dia se abastecer dessa palavra, se abastecer da presença do Senhor, na leitura, na oração, na busca verdadeira, para poder estar sempre pronto, para poder falar desse Deus aquelas pessoas que lá fora se encontram. Segunda-feira eu fui lá saindo para trabalhar. Tem uma guarda que trabalha no prédio, na segurança. Ela gosta de um bolo que vende numa padaria aqui na Comendador. E eu fui lá na padaria comprar pão, comprei um bolo para levar para ela. Cheguei, comprei esse bolo, fui trabalhar, falei até com a Nandinha, minha esposa. Aí chegando lá, eu tinha visto ela pela primeira vez esse ano, dei um abraço nela. Só falei isso para ela. Dei um feliz ano novo, aquelas coisas todas. E falei assim, olhando dentro do olho dela, e falei: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai fazer na sua vida. A moça já começou a chorar, lágrimas descendo. Aí ela me deu um abraço mais forte. Obrigado. Aí ela me abraçou porque precisava ouvir algo da parte do Senhor. Eu não conheço a vida dela, eu não sei se ela serve ao Senhor ou se não serve, eu não sei. Então somente quando eu saí de casa, isso já estava no meu coração de falar da palavra para ela. E assim eu fiz. Eu cheguei lá, não somente falei isso com ela, depois conversando com ela, a gente vê como que as pessoas elas estão carentes aí fora, querendo ouvir algo da parte do Senhor, querendo ouvir a palavra do Senhor, mas muitas das vezes os nossos afazeres, essas lutas, as conquistas que muitas das vezes a gente tem que buscar, querendo conquistar, impede a cada um de nós de estar fazendo esse trabalho,
de ir, de levar a palavra do Senhor. A moça começou a chorar ali, eu dei um abraço nela, falando uma outra colega assim do lado, olhando, porque para isso o Senhor chamou cada um de nós. Essas pessoas estão aí fora, estão cegas, sem condição alguma de entrar na casa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. É necessário a gente se posicionar diante do nosso Deus, não mais com dar desculpas de que eu não posso, que eu não sou capaz, porque às vezes a gente pensa que essas coisas é tão somente para pastor, para obreiro, para o diácono. A palavra do Senhor diz que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala ide o pastor, ide o presbítero, não. Ele fala ide e pregai o evangelho a toda criatura. O ide é para mim, o ide é para cada um dos irmãos que aqui estão, para você que vai assistir essa mensagem também. É para cada um de nós. Mas muitas das vezes estamos nos acovardando, preocupados com as conquistas lá de fora, preocupado em ter, em ser, e se esquecendo da pureza que é o Evangelho do Senhor, da simplicidade que é o Evangelho de Deus, de levar essa preciosa semente a essas pessoas, para que elas também possam um dia ter experiência, assim como nós já tivemos, de estar na presença do Senhor. Pessoas que é necessário que elas venham a ouvir essa palavra, para que aquilo venha estar no coração, e elas terem o desejo de buscar também a esse Deus. Para isso o Senhor nos chama, para buscar os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há muito lugar nessa morada que o Senhor foi preparar para cada um de nós. O problema é que muitas das vezes a gente pensa dessa maneira, não, achando que está dessa maneira. Não, eu já estou salvo, eu já estou na casa do Senhor, eu estou com a minha família está caminhando na presença do Senhor, o meu lugarzinho já está separado lá. A minha morada já está prontinha, o meu lugar já está separado lá. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. A gente só vai ter essa certeza no dia que a gente colocar o pé lá dentro e ver o próprio Senhor e Ele próprio enxugar as nossas lágrimas e dizer: vinde, possui o que é teu por herança. Então não tenho que me preocupar tão somente comigo, com a minha vida, com a vida da minha família, com os meus aqui, não. Ainda há um povo lá fora. Ainda há pessoas lá fora precisando ouvir essa palavra. Os irmãos sabem, o Senhor, pela tua misericórdia, me chamou para estar na condição de pastor, porque como o pastor sempre ensinou a gente aqui, a gente sabe que o nosso pastor é Cristo Jesus. É Ele que é o nosso sumo pastor. Mas Ele me chamou para estar nessa condição. E eu conversando com a minha esposa, eu falava com ela: antes, o Senhor tinha dado um ministério para mim, que era de estar eu e minha casa, eu provendo, eu protegendo, eu intercedendo. Agora o Senhor confiou a mim um povo, não só mais a minha família, mas é toda uma igreja, todo um povo. E não só aqueles que ali estão dentro da casa do Senhor, mas há também um povo lá fora, do lado de fora também da igreja. São esses que o Senhor chama cada um de nós para estar buscando, para estar levando essa preciosa semente. É cada um de nós, como eu já disse. Agora não é mais só aqui, só esse meio. É mais um povo. E como eu disse, e mais ainda lá fora. Porque são muitos os que estão lá fora e precisando ouvir essa palavra.
e precisando ouvir dessa palavra. Mas o maravilhoso disso tudo é que o lugar, ainda há lugar, como foi dito na palavra do Senhor. Ainda tem lugar. Então não nos acovardemos, não, de maneira alguma. Vamos arregaçar verdadeiramente as mangas, levantar as mangas e começar a batalhar, começar a trabalhar na casa do Senhor. Porque tem trabalho, sim, na casa do Senhor. Vamos deixar de lado as desculpas. Eu não posso por isso, eu não tenho condições por isso. Não, vamos deixar tudo isso de lado. E vamos começar a nos dedicar verdadeiramente na casa do Senhor. Seja aqui, seja em Vaz Lobo, seja em Cabo Frio, seja em Maria Helena, aonde for. Deus quer contar com o seu povo, quer contar com cada um de nós. Não é tempo mais de darmos desculpa, não. É tempo de nos posicionar diante desse Deus. Dizer, se o pastor, eu estou aqui. O que ele tem para fazer aqui na casa do Senhor? Eu estou disposto a estar ajudando, a estar participando também dessa obra, desse projeto. Porque senão, irmão, a gente vai ficando, a gente vai se esmorecendo, vai enfraquecendo. E quando vai ver, a gente está tão somente, como eu já disse, entra, senta, levanta, sai, entra de novo, senta, levanta e sai. Não é isso, não foi para isso que o Senhor chamou a cada um de nós. Não foi para isso. E eu creio porque o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita a cada um de nós. Eu tenho pedido isso ao Senhor a cada dia. Senhor, eu não tenho condições, por mim mesmo, eu não tenho condições. Mas eu creio pelo Deus pelo qual eu sirvo, onde Ele diz que se Ele chama, Ele capacita para estar na casa do Senhor, para fazer a vontade que é dEle. E a cada dia eu tenho buscado isso do Senhor, não me acovardando, não é para fazer, não, nós vamos se dedicar, nós vamos se esforçar para poder estar na presença do Senhor, para poder viver também experiências com esse Deus, pelo qual chamou não só a mim, mas a cada um de nós, para fazer parte desse reino, desse lugar maravilhoso. Nós somos nova criatura na mão do Senhor. Ele deu uma nova vida a cada um de nós. Ele transformou a nossa vida. Quando nós paramos para ver de onde o Senhor nos tirou. Esse dia nós estávamos conversando, lembrando das coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, das lutas, das dificuldades, mas daquilo tudo que Ele tem preparado, que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E a gente começa a se lembrar de onde o Senhor tirou, da onde Ele tirou e trouxe para estar na presença dEle. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria de estar numa igreja, pregando, falando da palavra do Senhor. Eu não pensava nessas coisas. Quando eu estou lá em Cabo Frio, lá com o pastor, e mesmo que aquilo vem na cabeça, porque outrora eu vivia tão somente aquelas coisas do mundo lá. Eu vivia as coisas do mundo, naquele lugar, aquelas praias ali, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E toda vez que eu me apego assim, pregando, trazendo algo da parte do Senhor, lá eu fico imaginando tudo que o Senhor fez na minha vida. E assim Ele quer fazer com cada um de nós. Mas não pode haver desculpas. Não pode haver de você se esquivar da presença do Senhor. Tem que estar firme, tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Faça em mim segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Que a palavra diz que é boa, que é perfeita e que é agradável. Muito nós precisamos aprender do Senhor. Mas a cada dia, é como a palavra diz, a vereda do justo será como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Mas é necessário entrega, é necessário busca, é necessário renúncia, abrir mão das coisas para poder viver para Cristo Jesus. Abrir mão das coisas lá de fora, para viver as maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós, e ainda nesse tempo de hoje, porque é para cada um de nós. Ele deixou promessas para cada um de nós, Ele deixou bênçãos para cada um de nós, mas todas essas bênçãos
elas são condicionadas à nossa obediência ao Senhor. Se nós não obedecemos ao Senhor, tudo isso que é devido a cada um de nós, tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, a gente deixa de receber, se a gente não se posicionar diante do Senhor. Esse avivamento que está por vir, não é para aquele que está tão somente prostrado, sentado, mas é para aquele que está na luta, que está ativo, que está buscando a presença, a palavra do Senhor. Não é tão somente eu sentar e esperar esse último avivamento que o Senhor há de derramar sobre a face da terra, não. É vigiando, é orando, é buscando a presença do Senhor. Porque se não for dessa maneira, a gente não consegue, a gente não vai receber esse derramamento que está para ser derramado sobre a face da terra, sobre aqueles que estão diante do Senhor. O lugar ainda há lugar, mas é necessário, eu e você, a gente estar diante desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalho, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Essa expressão, força-os a entrar, aqui eu vejo a misericórdia do Senhor, porque o Senhor tem pressa em salvar o seu povo. Aqui a gente vê o amor do Senhor para conosco. Isso me fez lembrar quando a gente ainda era pequeno, e muitas das vezes tinha coisas que a gente não gostava de comer, aquelas coisas todas, e a mãe da gente, porque ela sabia que era para o bem de cada um de nós, ela forçava a gente a comer aquilo, a beber um remédio que muitas das vezes era ruim. Ela forçava a gente a beber essas coisas. Eu já falei até isso com a Maria Helena, desse remédio do bacalhau lá, da emoção de Scott, pastor Té. Aquilo era terrível. Minha mãe: não toma que você vai engordar, você vai ficar gordinho. E eu pegava aquele negócio, óleo de fígado de bacalhau, pegava aquilo, tomava. É pelo amor que ela tinha pela minha vida. Ela me dava aquele remédio ali para que eu pudesse. Assim o Senhor fala: força-os a entrar, mostrando o seu amor, mostrando a sua misericórdia. Força-os, porque ainda há lugar preparado para cada um de nós. Porque se não for dessa maneira, se deixar por nós mesmos, a gente vai buscar o mundo, a gente vai buscar as facilidades lá de fora, como ontem o Gabriel Fernando falava no centro de recuperação, da porta larga e da estreita. É necessário esforço. Na larga você vai passar com facilidade. Agora, com a porta estreita, ela fica estreita, torna-se mais difícil para a gente passar. Mas não é impossível. Não é impossível. Tem como. Basta a gente abrir mão das coisas lá de fora, se santificar na presença do Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente, sem máscara, como eu já disse, sem mentira, sem desculpas, mas com sinceridade diante do nosso Deus, porque Ele é santo. E a palavra fala que Ele é 3 vezes santo. Ele conhece, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe daquilo pelo qual nós temos feito, estamos fazendo nesses últimos tempos, porque há um risco em recusar esse convite que o Senhor tem deixado a cada um de nós, a cada dia, a cada culto, a cada EBD. Há um perigo se a gente não tomar posse daquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, da bênção que Ele tem para deixar para cada um de nós. Sabe por quê? Olha o que vai dizer no final, no 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ele está dizendo: todos aqueles que foram convidados para estar na minha presença e que recusaram, deram desculpas, nenhum deles provarão
da minha ceia. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: se nós continuarmos assim, dando desculpas, não querendo fazer a vontade do Senhor, essa morada que eu preparei para cada um de vocês não vão poder fazer parte dela. Essa morada que foi preparada, se não tiver em conformidade com a minha palavra, vocês não vão fazer parte dessa morada. Não vai fazer parte. Porque a palavra tem sido pregada a cada dia, a cada um de nós. O Evangelho de Cristo tem sido mostrado, pregado a cada um de nós a cada dia. Isso me fez lembrar quando o Senhor, Ele diz para Noé construir aquela arca. Segundo os historiadores, aquela arca levou cerca de 100 anos, aquele homem construindo aquela arca. E o que acontecia? As pessoas zombavam, as pessoas escarneciam dele e da sua família, riam daquilo pelo qual o Senhor chamou para estar fazendo ali, ele falando, ele pregando, e as pessoas não dando crédito, tão somente zombando, até que chega um momento que o próprio Senhor, ele vai e fecha aquela porta, e a palavra fala que começa a cair aquela chuva, aonde tudo foi inundado, e aquelas pessoas que outrora estavam ali zombando, rindo, todas elas morreram, não experimentaram a salvação de Cristo Jesus. Agora você imagina Noé de dentro da arca, e as pessoas passando, muitas delas já mortas, boiando pelo meio da rua, de repente parentes, vizinhos, mas tiveram a oportunidade, e não foi 1, 2 dias, 3 dias, não, foram muitos anos, assim como a palavra tem sido pregada a cada um de nós, há muitos anos, a cada dia, sendo pregada a cada um de nós. Por isso que a palavra fala: se hoje ouvir a tua tão doce voz, não endureçais o vosso coração. Porque muitas vezes a palavra é pregada, mas as pessoas têm endurecido o seu coração a ponto dessa palavra não entrar e fazer morada dentro de cada um deles, a ponto de mudar e transformarem a sua vida, mas não dando crédito, não ouvindo aquilo que o Senhor tem feito. E o Senhor a cada dia está ali, batendo na porta do coração, querendo não somente que a gente venha pegar e abrir a porta do nosso coração para que o Senhor lhe entre, mas quem tem dado crédito e tem aberto a porta do seu coração para que o Senhor entre? Muitos não deram crédito àquilo que estava sendo falado e pereceram. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque ainda há tempo, ainda há um lugar separado para cada um de nós. Então o tempo não foi ontem, o tempo não é amanhã, é hoje. É hoje. A gente deve decidir por Cristo Jesus, a gente abrir o nosso coração e entregar na mão dele, falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vivia todos esses dias dessa maneira, mas agora eu ouvi a tua palavra, e eu quero decidir por ti, porque senão a gente não vai fazer isso. É como foi dito: porque vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Imagina você estar fora de um banquete maravilhoso desse. Certa vez eu tive um sonho, mas que sonho terrível. Eu acordei, cheguei, dei um pulo da cama. Isso tem uns anos já atrás, mais ou menos. E nesse sonho as pessoas estavam, eu lembro que o Fernando também estava, a Mauri, e eles estavam com a relação de nomes na mão, chamando as pessoas: não, fulano, não pode ir, pode ir. E eu também, eu gosto de ajudar. Eu estava ali no meio ajudando as pessoas também: não, pode ir lá, vai lá com ele lá. Ele falou: você aí, pode ir.
Quando chegou a minha vez de ver o meu nome não estava. Estava o Fernando com uma relação, a Maurinho com a outra. E a Maurinho envolvido com outras pessoas para lá. E aquilo foi me dando uma tristeza dentro do meu coração. Eu via Nandinha com as crianças entrando, no sonho falecia Daniele, tudo entrando. E eu falando com o Fernando, o que aconteceu? Aí o Fernando, o seu nome não está aqui não. Isso deve ter uns 3 anos atrás, mais ou menos. O seu nome não está aqui não. Aquilo eu comecei a chorar, até que daqui a pouco a Mauri vindo com a outra relação lá, eu já estava caminhando já, para onde não era, né, aquele pessoal que não foi separado, aqueles que recusaram. Mas ele veio e chegou, não Jorge, calma, vem cá. Aí pegou, ele falou, não, está aqui, rapaz, pode entrar. Mas eu lembro que eu conversando com a minha esposa, é alguma coisa que eu estava fazendo que não estava de acordo com a vontade do Senhor. Ela me mostrando para que eu me posicionasse, que eu revesse, olhasse novamente a minha vida, para poder estar consertando diante do Senhor. Porque se eu não me consertasse, isso poderia acontecer na minha vida. Assim na vida de cada um de nós. E o Senhor, Ele faz isso, Ele mostra, através da palavra, em sonhos, ou uma pessoa chega até outra pessoa para falar, e Ele está avisando o seu povo. Ele está comunicando ao seu povo, mostrando. Aí cabe a cada um de nós. Aí eu pude buscar, rever verdadeiramente o que eu estava fazendo, que não estava agradando ao Senhor, para poder me consertar diante de Deus. E assim a gente tem feito a cada dia, porque sabemos que ninguém é perfeito, mas a cada dia se examinando, olhando, como o pastor já falou aqui certa vez, olhando no espelho e vendo aquilo que não está em conformidade com a palavra do Senhor, para que a gente possa viver uma vida reta diante dele. Somos falhos sim, somos pecadores. A palavra fala que não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas é necessário que a gente venha se examinar a cada dia, ver verdadeiramente como tem sido a nossa vida para com o nosso Deus. Se a gente tem tão somente buscado Ele verdadeiramente, ou se muitas das vezes Ele tem dado desculpas para não poder fazer a vontade do Senhor. Porque esse negócio de não tem nada a ver, isso não é bem assim, é isso que vai levar muitas pessoas para o inferno. O não tem nada a ver, o não é bem assim, é essa coisa maligna que vai tirar muitos da presença do Senhor, desse banquete maravilhoso que já está preparado para cada um de nós. Então o tempo agora é de nós se posicionar diante do Senhor, verdadeiramente abrir mão das coisas lá de fora, das coisas do mundo, para poder viver para Cristo Jesus. Para viver para Cristo Jesus. Não há tempo de nós cochearmos em 2 pensamentos. Ora estou na casa do Senhor, ora estou fazendo, não. É estando firme na presença do Senhor, vigiando, para que nenhum de nós venha ser pego de surpresa. É estar atento, é vigilante, é perseverando a cada dia na presença do Senhor. Porque se a gente não agir assim, a gente pode ser surpreendido. A gente, ao invés de ouvir vinde bendito do meu Pai, pode ouvir para trás de mim, pois eu não conheço, nunca vos conheci. Então, irmãos, é isso que eu queria falar com a igreja nessa noite, para que a gente venha verdadeiramente se santificar diante desse Deus, de tirar essas desculpas que muitas das vezes nós damos com relação às coisas que são de Deus, as coisas que são do Senhor. O tempo agora é aquele que é santo, santifique-se mais, e é se santificando a cada dia mais diante desse Deus, porque se não fizermos dessa maneira, fica difícil a gente caminhar nesse mundo lá fora. Se a gente não tiver posicionado, as raposinhas, essas coisas que muitas das vezes acontecem lá fora, ela vai nos tirar
da presença do nosso Deus. Amém? Então é em santificação, é buscando ao Senhor. Eu posso conquistar, João? Sim, você pode. É lícito isso, sim, mas que essas conquistas, elas não venham tirar, tomar o lugar do Senhor dentro do nosso coração. Essas conquistas, elas não podem tomar o primeiro lugar dentro de cada um de nós. Aquele que tem que ter o primeiro lugar é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe por essa humilde palavra nessa noite. Pastor Ricardo, vamos tocar um louvor? Depois o pastor Ricardo vai terminar aqui. Louvado seja o nome do Senhor.